E o Senado. Porque quando um ministro vem e fala uma barbaridade dessa, o Senado pode arrancar. É por isso que o ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos não dá entrevista e não fala. Sim. Mas aqui também não pode, mas fala, e o Senado não fala nada, porque é um bando de bunda mole, ou um bando de corrupto, ou um bando de filho de chocadeira. Baloso. Lembra do Colinos? Eu lembro da Sorriso, que eu acho que era antes Colinos. Era mesmo. Há um ano como presidente do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que espera deixar como legado uma, aspas para o Baloso, total recivilização, fecho aspas, do Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, como sinal da volta da normalidade democrática, Barroso defende que inquéritos como o das fake news e das milícias digitais sejam encerrados em breve. O mesmo caminho que deve ser adotado em relação aos processos que envolvem os atos do 8 de janeiro. Aliás, o protagonismo do STF na área política tem aumentado no Congresso iniciativas para reformar, aprimorar ou mesmo enfraquecer o poder dos ministros da Corte. Nos últimos 10 anos, ao menos 30 PECs, que são projetos de emenda à Constituição, com foco em modificações nos tribunais, foram protocoladas. Nenhuma delas prosperou. Mas a mudança nos projetos indica uma provocação crescente do Parlamento contra o Supremo. Ou seja, você veja, enquanto o Congresso faz 10 anos que está assim, o STF senta a bordoada. Quem é o bosta nessa história? Nós. É ou não é, Luiz? Verdade. Eu espero que o Congresso aprove a PEC. Peraí, o Barroso ele quer recivilizar. Ele é o quê? Ele é o europeu chegando para o indígena. É isso que ele falou? É isso, né? Eu espero sinceramente que o Congresso aprove logo a PEC das decisões monocráticas, enquanto o tema do impeachment, né, dorme lá nas gavetas do Rodrigo Pacheco, que o Congresso vote e aprove a PEC das decisões monocráticas, para pelo menos limitar o poder que os ministros do Supremo têm de forma individual, monocrática, tomar decisões que mudam os rumos do Brasil, né? O mínimo que a sociedade exige é que as grandes decisões sejam tomadas no colegiado. E aí colegiado não é a turma 1 ou a turma 2. Colegiados são os 11 ministros, né? Agora, quanto a esse termo aqui, como é que ele falou aqui, ô Pavinato? Recivilizar. E podia explicar o que é isso, né? Nós somos o quê? Primatas? O que nós somos? Não, então, aí eu lembrei, eu já citei aqui, eu acho que na semana passada ou retrasada, aquele poema do Nobel de Literatura, né, o Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling. Né? É uma ode, né, ao imperialismo, ao homem branco europeu civilizado, subjugando, né, os nativos dos países conquistados. O poema é assim. O que o Barroso fez, ele foi recitar o Fardo do Homem Branco. Para mim, o Barroso, ele acabou de recitar, sem recitar, o Fardo do Homem Branco. Não é, Gisele? E você sabe que ele fala aí, em determinado momento, que é metade, que os incivilizados são metade demônios e metade crianças. Quando você enxerga alguém com metade criança, você ainda tem um tiquinho que seja de piedade e misericórdia. O STF enxerga nós, o cidadão brasileiro, que sustenta toda a máquina pública como 100% demônios, e por isso partem da premissa de que está tudo bem, por exemplo, manter sob tortura do Estado preso, mães de família e assim por diante. Isso aqui é bastante sério, tá? Porque ele está falando o seguinte, ó. Ele defende que inquéritos como o da fake news e da milícias digitais sejam encerrados em breve. Mas ele defende isso porque ele acha que é um sinal da volta à normalidade democrática. Ou seja, ele quer amarrar tudo isso que a gente vem falando aqui, que é um bando de mentiras, que a democracia estava em perigo, de que a direita é fascista e queria derrubar o Estado Democrático de Direito, dizendo, olha, agora esses inquéritos não têm mais serventia, porque o governo do amor voltou e a gente estabeleceu a democracia. É a mesma coisa que ele falou assim, olha, tá tendo um estupro, mas peraí, o estuprador já vai gozar.
É basicamente isso. Mas olha só a ironia da coisa. Veja a ironia da coisa. Ele está dizendo que aquilo que, na verdade, destruiu a democracia, que são esses inquéritos sem pé nem cabeça, com crimes que simplesmente não existem dentro da esfera jurídica ou da esfera da realidade, ele está falando que isso foi o que restabeleceu a democracia, quando, na verdade, foi isso que terminou de destruir a democracia do nosso país. E aí ele fala, não, já salvamos a democracia, já restabelecemos, está tudo equilibrado, então agora a gente encerra em breve, que o em breve do Barroso deve ser igual o agosto de Deus, a gente não sabe quando é esse em breve, porque não significa absolutamente nada. Ele colocou data? 30 de fevereiro do ano que vem. Ah, então tá explicado. É isso, a data é essa. Então, é uma data que simplesmente não existe, para quem não entendeu a piada. E aí, você diz que é isso que vai... A democracia está salva, está restabelecida. É o governo do amor. É isso, assim, é o governo do amor, onde tudo, na verdade, é o contrário e tudo é uma ironia para manter ali todos eles nessa casta de pessoas iluminadas, que sabem mais do que todos nós aqui, que estamos na base da pirâmide, sendo massacrado, pisado por essas pessoas. Bom, Pavinato, eu vou te dizer, primeiro, em função do poema que você leu, o legado do Barroso está muito bem concretizado, é exatamente isso. Ele é a concretização de um poema, ou melhor, a personificação e a concretização de um poema que é etnocêntrico, significa o quê? Uma cultura se sobrepõe a outra porque se vê como superior, e supremacista. Ele acha que existe uma supremacia. A única questão aí que eu diria assim, é uma supremacia racial? No poema, sim. No caso dele, não. Uma supremacia de indivíduos que se auto-identificam como iluminados ou aqueles que receberam uma revelação divina. E deixar muito claro isso, eles têm essa concepção de divindade ou de receber uma revelação divina. O que é uma revelação? A revelação é algo que é dado por Deus, apresentado por Deus por intermédio dos seus anjos, o que quer que seja, mas de uma forma em que a pessoa tem acesso a algo que a razão não pode chegar. Essa é a razão pela qual os livros revelados, eles são dados por Deus. Deus nunca a razão pode chegar, mas eles se acham como porta-vozes dessa revelação. E o que ele faz? Ele diz mesmo, o meu legado é a recivilização da sociedade brasileira. Ele está dizendo simplesmente isso. Como ele não pode estar falando de supremacia racial branca, apesar de se enquadrar neste discurso, ou neste poema, ele está dizendo porque nós somos os portadores da revelação divina. Todos aqueles que estão abaixo de nós são aqueles bárbaros, involuídos, primitivos. E eu trago a civilização. E o que é a civilização para ele? A civilização é exatamente a prescrição daquilo que eles consideram como uma ordem que vai beneficiar o determinado grupo do qual ele faz parte. Porque você não vê isonomia, você não vê equidade, você não vê respeito pelo cidadão, você não vê respeito pelas formas sociais e pela educação no processo de fala. Quando ele coloca uma bala na boca e fica falando enquanto está chupando bala, isso é o ápice da falta de educação e da falta de etiqueta. Ele deveria saber que não se fala com uma bala na boca, ainda mais sentado na poltrona do presidente do Supremo Tribunal Federal. Da minha perspectiva, ele representa exatamente isso. A concretização deste poema que é etnocêntrico e supremacista. A gente não sabe qual é a cultura que ele acha que é superior e nem qual é a supremacia que ele tem. E quantas reformas do Supremo Tribunal Federal já está atrasado? Nós deveríamos há muito tempo estar trabalhando para tornar esse Supremo Tribunal Federal aquilo que ele deveria ser, uma corte constitucional em que fale apenas num colegiado que é o plenário. Não é uma galera, a galera dos 5, a galera dos 5 do par, a galera dos 5 do ímpar. Aí depois, aí vem alguém e diz assim, não, mas o colegiado já decidiu, então não vamos no plenário. Eu acho que tudo isso é bobagem, porque enquanto a gente não resolver o problema principal, que é ter ministro com notável saber jurídico, não importa o que coloque, é tudo um simulacro. Se a gente não vai colocar lá qualquer um da ralé do pensamento jurídico, não resolve. Renato, eu posso fazer uma discordância respeitosa? Nesse sentido, eu sou um federalista americano, em que ele disse, se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. Mas não é anjo, não estou falando de bem, mas é conhecimento. Mas eu estou dizendo, mesmo assim, eu sempre coloco a possibilidade de que um indivíduo com muito conhecimento, ele tende a fazer a coisa boa. Mas isso não exclui a possibilidade de um indivíduo com muito conhecimento chegar à conclusão de olhar para todos e dizer assim,
É tudo lixo. Por que eu tenho que pensar neles? E eu posso usar os instrumentos que eu tenho exatamente para garantir essa supremacia que me é natural, exatamente por eu ser um cara que é espetacular. E eu tenho que me precaver mesmo desses indivíduos que são espetaculares. Por qual razão? Porque o grande problema é que, apesar de espetaculares, eles são limitados, porque são humanos. E eles não conseguem ter uma licença. Agora, tá, ok. Você pode colocar uma pessoa sem saber jurídico. Não, não é sem saber jurídico. É com saber jurídico, mas trazendo um conjunto de elementos que o constranja a sempre não ir além de determinado ponto. Mas a gente já tem na legislação brasileira que ela não é usada. O que mais uma legislação vai resolver? Mas essa legislação seria, por exemplo, mandato, 10 anos. Acabar com a PEC da bengala. Aí fica 10 anos, é balcão de negócio de 10 em 10 anos. Mas aí que tá o detalhe, os 10 anos. Além disso, mudar o sistema de indicação, mudar a forma de sabatina, acabar com a indicação presidencial. Eu não admito que seja para o Supremo Tribunal Federal uma indicação que seja a partir de um indivíduo que é um político. Acabar com o showman. Mas exato, agora você está voltando para o notável saber jurídico. A questão é básica, é o notável saber jurídico. Tem critérios mais objetivos, que o notável saber jurídico dá margem para colocar qualquer um. Não dá margem, não. Não, mas por que não especifica? Não dá margem, não. Tem que ter concurso de juiz, Quando você entra no magistério, você tem pontos. Tem graduação, qual é o conceito da universidade no CAPES? Isso dá tantos pontos. Você tem pós. E quem está avaliando isso? Qual é a nota da pós e qual o conceito no CAPES? Tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, tem livro docência, tem cátedra, tem artigo publicado, tem livro publicado. Tudo isso tem ponto no CAPES. Mas hoje quem avalia é o Senado, tinha que ter uma pontuação, então tem que ter alguma regra objetiva, que você calcule e fale, tem saber ou não tem, porque senão é subjetivo. Mas do ponto de vista, por exemplo, isso que você descreve é muito parecido com o currículo Lattes. Do ponto de vista do currículo Lattes, isso traz objetividade, porque você vai ver a pontuação... Porque aí você pega o TOEFL. O TOEFL, quando foi indicado, ele tinha o quê? Graduação. Mas tinha pós? Não. Tinha mestrado? Não. Tinha doutorado? Não. Tinha livro? Não. Tinha artigo? Não. Dava aula? Não. Mas a lei diz que tem que ter? Notável saber jurídico. Não, mas diz que o notável saber jurídico é isso? Ele precisa? Precisa. Claro que tem que estar, porque senão eles não seguem. Esse é o ponto. Eu concordo com você, mas tem que estar escrito lá. Se não tem artigo, não tem notável saber jurídico. Por que não está escrito? Notável significa o quê? Não sei, pra cabeça dele. Não. Notável. Público e notório. Notável é público e notório. Concordo. Se é público e notório, é uma coisa que qualquer indivíduo é capaz de saber. Como é que uma pessoa sem artigo, sem livro, sem título, tem público e notório saber? Não. Mas, Pave, aí, como a Dani falou, quem avalia são os senadores, e aí eu vou colocar um problema para mim na minha carreira acadêmica. Porque são 30 anos dando aula, já fui até diretor de faculdade. Isso aí porque eu acho uma esculhambação. Mas vamos lá. Qual é o grande problema quando a gente fala desses currículos que podem ser mensuráveis? Tudo bem, um cara tem um doutorado na USP, um doutorado na PUC, na Unicamp, tem concurso, tudo Só isso tem um detalhe. Vamos verificar, deixar de lado a forma e vamos atrás do conteúdo. A quantidade de porcaria que é defendida como doutor, tem doutor que você diz, minha Nossa Senhora... Vá de retro Satanás. Você diz, não é possível ter essa besta. Não é só isso. Não é só isso. É a nota, é a conceituação da universidade, é o artigo, é o livro. Porque a editora não publica a porcaria. Ah, mas depende da editora jurídica. Tudo bem, mas... Porque tem a editora jurídica que todo mundo sabe que vende publicação. E tem, por exemplo, a RT, a Almedina, que não publica porcaria. Então, tudo isso é mensurável. Mas isso, por exemplo, aí você fala, tem editoras que vendem publicação. É notório. Mas por que elas continuam publicando se elas vendem publicação? Porque é um negócio, Porque é um negócio. Privado. Aí a gente fica na seguinte situação. Uma editora que vende 10 publicações e coloca 2 caras que são fera, sabe o que vai acontecer? A marca dela vai ser vinculada a esses 2 que são fera. O resto traz dinheiro para ela comprar quadros, para ela contratar quadros técnicos. É um conjunto de coisas. O que a gente está falando? A gente está vendo pelo em ovo, porque eu trouxe o TOEFL, por exemplo. O TOEFL não tem nada. Quando ele foi indicado, não tinha nada. Vocês estão tentando achar em pelo em ovo num mundo de critério para um sujeito que não tinha nada. Mas o TOEFL é a potencialização ao máximo da deturpação que chegou. Porque quando você coloca
Carioca, ele virou o quê? É apenas exclusivamente político. Ele é o amigo do meu pai, que chegou lá, o cara diz, vai lá porque você foi o nosso advogado. E tem mais um detalhe, para todos os senadores, vamos conversar aqui. Como é que você acha que essa sabatina é feita? Antes disso, tem um monte de a sabatina não é feita. Pois é. Sabatina. Vavinato, mas como que a gente se protege? Eu lembro que você citou recentemente, não lembro qual ministro, que antes tinha ótimos pareceres, ótimas decisões. Eu sempre falo do Moreira Alves. Não, você citou um que está atualmente hoje, né? que antes ele fazia bons textos. O Barroso. Isso, então, e como é que se protege nesse caso? Os pareceres do Barroso, então, como se protege nesse caso? Aí é o Senado. Porque quando um ministro vem e fala uma barbaridade dessa, o Senado pode arrancar. É por isso que o ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos não dá entrevista e não fala. Sim. Mas aqui também não pode, mas fala, e o Senado não fala nada, porque é um bando de bunda mole, ou um bando de corrupto, ou um bando de filho de chocadeira. Desculpa, mas com o nível do Senado que nós temos, qualquer um tem notável saber. Então, se a partir deles, que eles avaliam, perto deles qualquer um. O Moro, Sérgio Moro, o herói do direito. Sérgio Moro vai sabatinar Flávio Dino. Nossa, vai vir aquela pergunta, aquela rajada. O Sérgio Moro correu da Dani. O senhor vai manter a sua conta no Twitter. Pois é. O Sérgio Moro, por exemplo, correu da Dani quando ela foi entrevistar ele na sabatina do... Como é que é o nome do indivíduo que entrou lá? Do Dino. Do Dino. Que é esse senhor que entrou? Pois é, ele correu da Dani, a Dani ficou correndo atrás dele, ele não queria. Ele... O astronauta que é capaz de pilotar caça F-16. Foi fazer uma pergunta pra ele. Fez igual o da Atena. Mas veja, entendeu porque nós precisamos de regras que consiga ver a falha desses seres humanos. Uma delas é, primeiro, se é o Senado, o que do Senado vai fazer? Quem são os senadores? Vai ser uma sabatina daquele que foi indicado pelo presidente da República ou será uma sabatina de uma galera dando mais trabalho e a sabatina escolhe o cara que é mais habilitado ou manda 2 ou 3 para que alguém faça? O senhor está pensando no molho, que a gente não tem nenhum macarrão. Mas isso é um macarrão. Que macarrão? Isso é macarrão? É que macarrão? Porque são as regras. As regras que não vão ser aplicadas como as regras que existem hoje. Aí quer fazer por PEC. Você faz por PEC e você enfia essas regras onde? Na Constituição. Quem é que as interpreta? Tem uma interpretação. Mas peraí, tem uma alternativa. Que essa também é a guerra que eu estou há quase 30 anos. E encontrei na tese, na dissertação de mestrado do doutor Armênio dos Santos, a possibilidade que a convocação de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, não confundindo os constituintes com os legisladores e mais. Ok, a gente tem várias soluções. O problema aqui é, quem é que vai fazer isso? Isso pode, não sei o que convocado quem vai por fazer. Uma PEC. Quem vai convocar? É o Congresso que convoca mediante uma PEC então acabou. Calma, mas espera aí. Mas acabou, não, acabou. Isso é sexo dos anjos. No Congresso atual é sexo dos anjos. Mas aí que está o detalhe. Isso pode ser convocado por quem quer que seja. Uma forma mais adequada seria a convocação por uma PEC de constituintes que, por serem constituintes, renunciarão a gente tem liberdade de expressão. Só serão a gente tem liberdade de opinião. Vai invocar, qualquer um pode invocar, ninguém pode nada. Vai fazer o quê? Só Deus na cara. Nós temos que rezar. Só essa questão, eu queria botar a questão da expressão total recivilização. Eu interpretei isso como uma mensagem, pelo menos indireta, ao bolsonarismo. Vocês não entenderam isso? Ele fala total. Ele não é muito claro qual é total. Tipo assim, eu entendi como tiramos o bolsonarismo e isso é recivilizar. Ele voltou a falar. E o em breve dá margem para quanto tempo nós vamos levar para o total chegar e aí sim salvar a democracia. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.